O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que presidiu as eleições do TSE durante o processo eleitoral recente, que parece que não tem fim se depender dessa galera bolsonarista, ele determinou o bloqueio de 43 contas de 43 pessoas e entidades e empresas que são suspeitos de financiar os atos golpistas pelo país. O magistrado diz na sua decisão que, diante da possibilidade de uma escalada de atos antidemocráticos, o bloqueio imediato das contas pelo Banco Central é, aspas, necessário, adequado e urgente. Já vale lembrar aqui que entre os envolvidos nessas investigações estão políticos, policiais, ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, fazendeiros, empresários do agronegócio e donos de estandes de tiro. Você vê a que ponto de capilarização chega essa escalada bolsonarista da ilegalidade. O governo do Distrito Federal já tinha dito na quarta-feira, essa quarta-feira passada, que tinha identificado 243 proprietários de 243 caminhões envolvidos num protesto em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A manifestação foi citada por Alexandre de Moraes na decisão que ele tomou agora. O ministro classificou a motivação do protesto, que pedia intervenção militar, como absurda. Eu queria só fazer um parênteses rápido, porque eu estou falando de Brasília, eu estou aqui passando uma chuva, literalmente, que está chovendo muito aqui, e ontem transitei por ali, pelo setor militar urbano de carro. Evidentemente não vou ficar andando por ali a pé, mas já passei de carro para lá e para cá, e em alguns pontos de aglomeração de manifestantes, um acampamento entre o festivo e o nostálgico da ditadura, um acampamento de pessoas de amarelo, que se confunde até com a torcida da seleção brasileira, já que nós estamos no período de pré-Copa do Mundo, e um sem número de caminhões, muitos caminhões parados dentro da área militar do Forte Apache. Forte Apache é como é chamado a área do QG do Exército em Brasília, que já remete a um certo colonialismo americano, né? Não é um forte tucano, um forte outra tribo qualquer, mas um forte Apache, uma tribo americana, HAL, né? Como eles fazem lá nos Estados Unidos. E é curioso porque o próprio Bolsonaro também já disse que, algumas vezes ele já disse que o exército brasileiro deveria ter feito como o exército americano, que extinguiu os índios quando chegou lá, simplesmente matou os índios, e hoje o que sobra são pequenos feudos de indígenas e algumas conquistas que eles mantêm duras penas lá. Mas ele diz que o exército brasileiro deveria ter feito também a mesma coisa aqui no Brasil, ter matado pura e simplesmente os índios. Nós não teríamos esses problemas de agora. Esses problemas são exatamente as terras indígenas, onde não é permitido o garimpo, não é permitida a exploração pela agricultura. Em resumo, são terras intocadas e que atrapalham demais o agronegócio, sobretudo o agronegócio clandestino e ilegal, e também o garimpo ilegal e clandestino, esse sim mais clandestino ainda do que o agronegócio, e a madeira, desmatamento, todo esse tipo de coisa. Mas voltando ao episódio dessas contas bloqueadas, são várias empresas e nenhuma delas tem um nome que chama atenção. Berrante de Ouro Transportes, por exemplo, é uma empresa de caminhões, e tem pessoas físicas: Diomar Pedrassani, Edilson Antônio Piaia, JR Novello, que é uma empresa, Leonardo Antônio Navarini e Companhia Limitada, e por aí vai, Roberta Bedin, Sérgio Bedin, Rafael Bedin, a família Bedin toda parece que está
fazendo coro no Fica Bolsonaro. Mas eu passei por lá, por essa concentração aqui no Forte Apache, e me deu uma sensação de que a coisa é muito cara e muito bem planejada, muito armada. São muitos caminhões, são muitos. E é estranho que o Exército permita que tantos caminhões fiquem lá parados nessa área do setor militar urbano, que é uma área militar. Afinal de contas, eles tomam conta disso aí. Se você for para lá com o seu caminhão e fizer alguma bobagem, algum negócio, eles encanam você na hora. Agora, esses aí, não, eles estão lá, parece que com o beneplácito, o apoio. E nesse mesmo dia, eu tinha ido de manhã a um supermercado e encontrei lá, vi um casal de verde e amarelo comprando 2 carrinhos grandes de mercado de pães de queijo e pães franceses comuns, pãozinho comum, para levar para o acampamento, obviamente. E é muito pão, compraram uma enormidade de pão. Isso é dinheiro que eles compram. Pão, compra toda hora, todo dia, 2 vezes por dia. E de onde vem esse dinheiro? Né? Um estudioso de causas de manifestações públicas, organização de manifestações públicas, daqui de Brasília mesmo, fez um cálculo na ponta do lápis e chegou à conclusão de que essa mobilização ilegal antidemocrática está custando R$90 mil por dia. É um dinheiro muito grande para ser investido, jogado pela janela. Eles estão investindo realmente nesse negócio, não estão acreditando que esse dinheiro está sendo jogado fora, porque eles acreditam que haverá um retorno, e esse retorno é político, e é econômico, e é financeiro, e que eles vão se dar bem. E é difícil a gente entender que eles pensem dessa forma se você não mergulhar o mínimo que seja abaixo da superfície desse bolsonarismo de manifestações. E você vai perceber que você não tem como conversar com nenhuma dessas pessoas. Elas simplesmente não aceitam qualquer argumento e desmentem todas as afirmações, toda a mídia está toda vendida, o Brasil está sendo roubado, e quem está certo é Bolsonaro, e não tem outra saída, e o Exército vai para a rua mais cedo ou mais tarde. E é difícil acreditar que o Exército vá para a rua, mas também é difícil acreditar que não vá, porque o general Vilas Boas, o Eduardo Vilas Boas, que foi chefe do Exército no governo Dilma e que jurava de pé juntos para ela que não haveria golpe, ele já se declarou, ele é assessor especial do Bolsonaro, já se declarou que apoia esses manifestantes, que na verdade são baderneiros, estão emporcalhando as ruas, estão fazendo arruaça na frente de quartel, que é uma provocação, né? O Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, o presidente inaugural do golpe de 1964, falava desses civis como vivandeiras que iam assanhadas, iam bulir com os granadeiros nos bivaques e provocar extravagâncias das Forças Armadas. E queria dizer com isso que eram os civis que ficavam lá insuflando os militares a tomarem atitudes antidemocráticas como essa que eles estão insuflando agora. É difícil prever o futuro disso aí, o fim disso aí. Que fim terá isso aí? O Alexandre de Moraes tem se revelado um juiz de grande coragem, de grande destemor cívico, inclusive, e eu duvidava muito dele, porque era uma indicação do Temer, naquele tapa-buraco que foi o governo Temer, e ele fez essa indicação do Alexandre de Moraes. Eu desconfiei muito quando eu vi aquele careca, aquela cara, depois ele com foice e ceifando pés de maconha numa plantação, obviamente, clandestina. Eu fiquei meio suspeito com esse cara. Mas agora eu estou vendo que ele está tomando atitudes muito sérias e muito corretas. Resta saber se ele é respaldado pelos pares do Supremo Tribunal Federal, pela Magistratura Nacional, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos juízes de outras instâncias inferiores ao Supremo, e se ele defende realmente
esses princípios democráticos como uma profissão de fé do país ou como uma conveniência corporativa de poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo a gente vê que ele vai da valsa, ele vai para um lado, vai para outro, pouco importa, não está muito interessado. Mas resta saber agora se haverá ou não um respaldo cívico e militar aos princípios democráticos do país.